E aí foi quando as coisas começaram a desandar um pouco, sabe? Bom, eu não tinha formação católica nenhuma, o que eu sabia era ir na missa, Sim. os cantos da missa, e que eu gostava da Eucaristia, né? E então em 2008, né, morando todos lá, do nada meu bisavô e minha bisavó vieram morar conosco. E a minha mãe, ela sempre foi muito direta, ela tentou me deixar claro o que estava acontecendo. Então meu bisavô, ele estava com câncer, que já estava em estado avançado, né? E que basicamente ele foi para lá para ter cuidados paliativos. Sim. Ainda tentou se fazer um pouco de quimioterapia, mas não adiantou. Funcionaria. Então foi um período que para mim foi o primeiro choque que eu ia ter na minha vida, né? E inevitavelmente a morte de alguém que eu amava. 13 anos para 14, numa capital, ou seja, já está começando. O jovem tem a tendência a ser revoltado. Naquela época não tinha internet, não tinha apostolado, não tinha nada, né? Então eu vi o Biso chegar como eu conheci e vi ele basicamente saindo cadavérico, né? Por quê? Porque o câncer foi avançando, e eu nunca vou esquecer. Tem uma coisa que assim marca muito da morte do meu bisavô, foi o seguinte: em 2008 teve um caso muito muito forte da polícia brasileira, que foi o caso do sequestro da Eloá. Sim, lembro. Isso foi 3 ou 4 dias antes do Biso falecer, né? E eu nunca vou esquecer porque naquela época ele já estava com o câncer espalhado na cabeça. Sim. Então ele não conseguia falar. E ele estava indignado com aquilo. Então quando ele queria falar com a gente, ele pegava uma caneta como essa, pegava um papel e tentava escrever, porque ele não exprimia mais palavras. Então tu percebia, eu não entendia, mas eu conseguia perceber que o fim estava ficando próximo. E nisso foi começando a ficar uma revolta dentro do meu coração. Por quê? Olha, como é que pode um homem que se dedicou tanto a Deus, que era um senhor que não tinha carro, que era um senhor humilde, né, e que ia a pé nos asilos levar Jesus para as pessoas que estavam lá, sabe? E estava ali naquela situação. E estava naquela situação, morrendo daquele jeito. Hoje, claro, eu tenho uma perspectiva totalmente diferente daquilo. Para mim, aquilo ali foi o que talvez tenha encurtado ou até evitado o purgatório para ele. Porque eu tenho certeza que ele é santo, né, no meu coração. Só que, naquele momento, a revolta chegou, né? Então, aquilo, eu lembro que foi no dia 22 de outubro de 2008. Ele faleceu. Que ele faleceu. Ele passou quantos dias na sua casa com esses cuidados todos? Ele chegou em abril ou março. Então foram 5 meses, assim. A gente mudou de casa para poder adaptar tudo, né? E dali, quando ele faleceu, perdeu o chão. Ali eu não entendia mais as coisas, entendeu? E eu sempre digo, a minha avó, filha dele, tem pavor que eu fale isso, né? Que ela diz que é uma palavra muito feia. Eu digo, vó, essa é a minha história, eu não posso mentir. Então eu sempre disse assim, eu nunca me tornei um ateu, mas eu odiava o Deus que existia. Sim. Porque pra mim não fazia sentido. Entende? Eu vi meu bisavô se doar pelos outros e morrer daquela forma. Me doía demais. Tanto que naquela época, recém tinha surgido o Twitter, né? E aí, às vezes, eu sempre fui meio curioso com a minha história, para poder, até para contar ela melhor, às vezes, depois que eu comecei a ter apostolado e tudo mais. E teve uma vez que eu escrevi, porque a minha bisavó ficou viva, né? Continuou lá. Ela morreu, foi em 2021. E eles se reuniam depois que ele faleceu e também durante o tempo que ele estava doente para rezar o terço. Olha. E tinha um tweet que eu escrevi: isso só acontece na minha casa, um monte de velho rezando o terço aqui. Caramba. Jovem, adolescente. Tá lá até hoje? Não, você apagou, né? Deve estar. É sério mesmo? Deve estar, eu nunca apaguei. Porque é a minha história. É verdade, eu faço questão de deixar.